Pronto, turma. Na nossa última aula, nós falamos muito aí sobre alavancas, máquinas. Vimos aí qual é a função de uma máquina, que é facilitar aí o trabalho realizado pelo ser humano, né? E com a utilização das máquinas, nós vimos aí que a força empregada pelo ser humano diminui muito. Vimos aí principalmente a classificação dos tipos de alavancas. Nós vimos que existe a interpotente, a interresistente e etc. Nessa imagem que vocês estão observando, nós temos aí um exemplo de alavanca. Alavanca essa chamada de interfixa. Por que essa alavanca que está sendo representada aí para vocês é interfixa? Porque o ponto fixo está entre a força potente, que é a força que o ser humano aplica, e a força resistente, que é o peso do objeto em questão. Observem, turma, que do ponto fixo até aonde está sendo aplicada a força potente, nós temos uma distância. Essa distância vai ser chamada de braço da força potente ou braço de potência. Observem que a mesma coisa acontece entre o ponto fixo e a força resistente. E aí nós chamamos essa distância de braço de resistência. E aí, aplicando-se o estudo da aplicação dessas alavancas, nós temos aí o assunto da aula de hoje, que é o que a gente chama de momento da força. O que seria esse momento da força, galera? Primeiro a gente tem que entender aqueles elementos que eu acabei de demonstrar para vocês. A posição do ponto de apoio interfere no rendimento da alavanca. Quanto maior for o braço de potência em relação ao braço de resistência, maior será a vantagem da utilização dessa alavanca. Como em uma alavanca sempre atuam dois momentos opostos da força, o momento da força potente, que é a força que nós aplicamos, e o momento da força resistente, que sempre vai estar atribuído ao peso do objeto, certo? O produto de uma força pelo braço respectivo da alavanca é justamente o que nós chamamos de momento da força. Eu pego a força potente, multiplico pelo braço da força potente. Essa multiplicação nós chamamos de momento da força potente. Quando eu pego a força resistente e multiplico pelo braço de resistência, essa multiplicação nós chamamos de momento da força resistente. Porém, turminha, como eu já falei para vocês, a física utiliza-se muito das fórmulas matemáticas. E aí existe uma relação entre essas multiplicações. Existe uma relação entre esses momentos de cada força, da força potente e da força resistente. E que fórmula é essa? P, que nós chamamos de força potente, P, que é a nossa força potente, multiplicado pelo braço de potência, que é a distância aí do ponto fixo até a força potente, obrigatoriamente é igual à multiplicação da força resistente pelo braço de resistência. Ou seja, P vezes BP é igual a R vezes BR. E nessa situação, turma, do momento da força, a gente nunca vai levar em consideração o peso da barra, o peso da alavanca. A gente não leva o peso da alavanca em consideração. O que vai nos ser útil é a força potente, o braço de potência, a força resistente e o braço de resistência, tá certo? E aí, nós vamos pegar esta fórmula e vamos aplicar nas duas questões que eu falei que iria resolver com vocês na aula de hoje sobre este conteúdo, que a gente chama de momento da força. Vou compartilhar com vocês agora o TD de número 20, certo? Que foi justamente o TD que eu fiquei aí com aquela pendênciazinha, né? Que houve aquele equívoco das duas questões. Então, turma, vamos lá. Pronto, estamos aí agora visualizando o TD de número 20, certo? Mais especificamente, vamos aí estar trabalhando com a resolução da questão 2
e da questão 4 deste TD. Então, vamos lá, turma. Grazi, você, por favor, poderia ler a segunda questão para a gente? Com uma alavanca interresistente de 90 centímetros de comprimento, cujo braço de resistência mede 15 centímetros, podemos levantar que peso se a força potente é de 147 newtons? Pronto, muito obrigado, Grazi. Turma, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar os elementos da fórmula. Lembrando que a nossa fórmula é força potente vezes braço de potência é igual a força resistente vezes o braço de resistência. Tá certo? Então, o que é que nós iremos fazer agora? Nós iremos aí identificar quem é P, quem é o BP, quem é R e quem é o BR, ok? Então vamos lá, turma. Vamos ler novamente aí a nossa questão. Uma alavanca interresistente, ou seja, a força resistente aí nesse caso, vai estar entre a força potente e o ponto fixo. Mas isso não tem problema, tá certo? O importante é nós identificarmos aí quem é força resistente, quem é força potente. Só um momentinho aqui, turma. Então vamos lá. Ó. Grazi, novamente faça a leitura para que os alunos aí possam identificar quem é cada elemento da nossa fórmula. Pode ler pausadamente. Com uma alavanca interresistente de 90 centímetros de comprimento, cujo braço de resistência mede 15 centímetros, podemos levantar que peso se a força potente é de 147 newtons? Opa. Força potente é igual a quanto, Grazi? 147 newtons. Então a gente já sabe aí quem é o valor do nosso P, né? O nosso P, que é a nossa força potente, vai ser igual a 147 newtons. Só que aí nós temos um detalhe. A gente já percebeu aí claramente que o que a questão requer de nós é o cálculo da força resistente, não é isso? Vocês concordam comigo? Sim. Pronto. Então a gente já coloca aqui o nosso Rzinho como interrogação. O nosso desafio agora é saber qual é o valor do braço de potência e do braço de resistência. Cuidado, porque nessa questão nós temos uma casca de banana. Esse 90 centímetros que a questão nos informa é o valor da alavanca completa. A alavanca inteira tem 90 centímetros de comprimento, tá certo? Se a alavanca inteira tem 90 centímetros de comprimento, e observe que ela já nos deu o valor do braço de resistência, ou seja, BR vai ser igual a 15 centímetros. Turma, se a alavanca inteira tem 90 centímetros e o meu braço de resistência tem 15 centímetros, qual vai ser o valor do meu braço de potência? Eita, que o silêncio reina. E aí, turma, de novo. A alavanca inteira tem 90 centímetros de comprimento. O braço de resistência tem 15 centímetros. Qual vai ser o valor do braço de potência? 90 menos 15 é igual a quanto, turma? 75. Então, o nosso braço de potência vai ser igual a 75 centímetros. Tá bom? Então, vamos recapitular. Nossa força potente, a força que nós vamos estar empregando aí nessa alavanca, é de 147 newtons. A questão quer saber o valor da força resistente, sendo que o braço de potência é igual a 75 centímetros e o meu braço de resistência é igual a 15 centímetros. Então, o que é que nós iremos fazer agora? Iremos substituir esses valores, potência, braço de potência e braço de resistência, na nossa fórmula.
Que fórmula é essa? P vezes BP é igual a R vezes BE, onde esse P é força potente, BP, braço de potência, R é a força resistente e BR é braço da resistência, tá bom? Então vamos lá, turma. Nós já sabemos o valor do P, então vamos substituí-lo. 147 vezes, nós já sabemos o valor do nosso braço de potência. O nosso braço de potência tem 75 centímetros. Então, colocamos aqui. 147 vezes 75 vai ser igual a resistência vezes o braço de resistência, que é igual a 15 centímetros. Então, fica vezes 15. Turminha, façam aí para mim a seguinte multiplicação. 147 vezes 75. Qual vai ser esse resultado? Tempo aí para vocês. 147 vezes 75. Quem está sem o material, corre e pega o material. Pega papel, pega caneta, pega lápis e façam os cálculos aí. 47 vezes 75. Vamos lá, turma. Fazendo, Jean. Opa, desculpa. Isso, Ingrid. A Ingrid já colocou aqui no chat. 11.025. Então, vamos colocar aqui. 11.025. Essa multiplicação vai ser igual a R vezes 15. Galerinha, como eu quero saber somente o valor do R, esse 15 aqui, ó, que está multiplicando, vem para cá, só que ele vem realizando a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Ou seja, 11.025 dividido por 15 vai ser igual a força resistente. Turma, 11.025 dividido por 15. Em virtude do tempo, eu não vou poder aí disponibilizar o tempo necessário para que vocês desenvolvam essa nossa divisão. Mas 11.025 dividido por 15 vai ser exatamente igual a 735. Depois vocês podem fazer a conferência aí desse cálculo, tá bom? 11.025 dividido por 15 será igual a 735. Como nós estamos falando de força, é 735 o quê, turma? Qual é a unidade de medida que a gente atribui à força? Newtons. Exatamente. 735 newtons vai ser o valor da força resistente. E aí, Grazi, tranquilo? Deu para entender direitinho? Sim. Pronto. Agora, turma, nós vamos para a nossa quarta questão, que também é uma questão que estará aí utilizando a força, aliás, perdão, o momento da força. Então, vamos lá. Grazi, você poderia ler novamente a nossa quarta questão? Um operário precisa deslocar uma pedra de 784 newtons, empregando uma alavanca. Sabe-se que o braço da potência mede 150 centímetros e o da resistência 30 centímetros. Qual é a força potente que um operário deve aplicar? Pronto, gente. Nessa questão não vai ter aquela pegadinha de você ter que subtrair, não. Porque ela já especificou o braço da potência e o braço da resistência. Então vamos nós. Lembrando, vamos ver se vocês estão antenados, qual é a fórmula que nós vamos utilizar? P
vezes BP igual a R vezes BR. Muito bem. Muito bem, Grazi. Lembrando que esse P, força potente, esse BP é braço da potência, esse R, força resistente, e o nosso BR, que alguns escreveram ali no chat, brasileiro, mas não é brasileiro não. Esse BR aqui é braço de resistência. Então vamos aí. O próximo passo é identificar cada elemento que foi repassado para vocês. Lá no finalzinho da quarta questão, ele já coloca ó, qual é a força potente. Então, esse nosso P é o que deve ser calculado. Então, é a nossa interrogaçãozinha aí. Aí ele vai e fala, ó, um operário precisa deslocar uma pedra de 784 newtons. Galera, esse 784 vai ser o que aí na nossa fórmula? BP, R ou BR? P. Esse 784 vai ser o BP, o R ou o BR? Porque o P é o que a questão quer que a gente calcule, que é a força potente. Esse 784 vai ser o quê? O R. O R, a força resistente, porque é o peso do nosso objeto. Então, 784 newtons. Qual é o valor do nosso BP, do nosso braço da potência? 150 centímetros. Exato. E qual é o valor do nosso BR, nosso braço de resistência? 30 centímetros. 30 centímetros. Muito bem. Vamos agora substituir esses elementos na nossa fórmula. Então, aqui, ó, P vezes o braço da potência, que é 150, vai ser igual a força resistente, que é 784, vezes o braço da resistência, que aqui, segundo o enunciado da nossa questão, é igual a 30 centímetros. Então, vezes 30. E aí, galera, vamos aí. P vezes 150 vai ser igual. Qual é o resultado aqui dessa nossa multiplicação? 784 vezes 30. Dica: façam 784 vezes 3 e no resultado final acrescentem o zero. Vamos lá. 784 vezes 3 e ao resultado vocês acrescentam o zero no final. Aí vocês vão encontrar o resultado da nossa multiplicação. 2 minutinhos aí. Opa, a Ingrid já colocou e o Ícaro também. O Ícaro foi o primeiro aqui. O resultado aí, turma, será 23.520. 23.520. E aí eu vou fazer diferente dessa vez. Então, olha só, turma. Esse 150 aqui, vocês já sabem o que é que vai acontecer com ele, mas eu quero que vocês aí me expliquem. Esse 150 aqui que está multiplicando a nossa força potente, ele vai para onde? Bora lá, turma, alguém liga o microfone e me explica. O 150 que está multiplicando o P, ele vai para onde? Ele vai dividir o 23.520. Muito obrigado, Grazi. Então, P, força potente, será igual a 23.520 dividido por 150. E aí, para facilitar a vidinha de vocês, ó, aqui no numerador da nossa fração tem um zero. Aqui no denominador da nossa fração também tem um zero. Então, para facilitar essa nossa divisão, corta esse zero com esse zero, e aí ficamos com 2.352 dividido por 15,
Façam essa divisão e me digam qual é o resultado. 2.352 dividido por 15. Eu vou dar um tempinho aí para vocês desenvolverem o cálculo. 2.352 dividido por 15, já que nós aí cancelamos os dois zeros que nós tínhamos aí. Ah, professor, eu posso fazer esse cancelamento dos zeros sempre que possível? Sim, agora só tomem cuidado com um detalhe. A quantidade de zeros que você cancela em cima tem que ser exatamente igual à quantidade de zeros que você cancela embaixo. Exemplo, vocês não poderiam fazer assim, em cima 2 zeros, embaixo 1 zero, aí você cancelava os 2 zeros de cima com 1 zero de baixo. Não poderia. Era 1 zero em cima e 1 zero embaixo, tá bom? Opa, a Ingrid já colocou aqui no chat a resposta. Segundo a Ingrid, o resultado aí da nossa divisão 2.352 por 15 é 156,8. 156,8. Alguém discorda da resposta da Ingrid? Vocês querem um tempinho a mais para confirmarem se a resposta da divisão é essa mesmo? Turma, se é 156,8 e eu estou falando de força potente, qual é a unidade de medida que vai ser atribuída aqui, hein? Newton. Newton, muito bem. E aí, turma? Complicado? Vocês acharam complexo aí a resolução dessas questões? Mais ou menos, também porque eu não sou bom em matemática. Mas a questão, Ícaro, você tocou num ponto interessante. Mas na explicação, na interpretação da fórmula, sim. A tua dificuldade é só na hora de executar os cálculos, é isso? Sim. Pronto. Turma, aproveitando que nós estamos aí no nosso módulo, no nosso TD número 20, vamos só dar uma comentada aqui em relação à nossa terceira questão. A terceira questão, ela vai falar sobre a classificação das alavancas. Nós sabemos que existe a alavanca interfixa, onde o ponto fixo fica entre a força potente e a força resistente. A interpotente, que é aquela onde a força potente fica entre o ponto fixo e a força resistente. E nós temos aí a alavanca interresistente, que a força resistente está entre o ponto fixo e a força potente. Galera, abridor de garrafas, ele vai ser interfixa, interpotente ou interresistente? Interresistente. Interresistente, ou seja, a força resistente vai estar entre o ponto fixo e a força potente. Muito bom. Carrinho de mão vai ser o quê? Interresistente. Também vai ser interresistente. O pegador de gelo ou a pinça que a menina utiliza muito aí para fazer sobrancelha. Esse pegador de gelo, ele vai ser interpotente, interresistente ou interfixa? Exatamente. Interpotente. Ele vai ser interpotente, exatamente. Porque se vocês visualizarem uma pinça, a força que você está aplicando ali para pegar aí o cubo de gelo está entre o ponto fixo e o cubo de gelo, lembrando que o objeto em questão sempre será a força resistente. A força que eu aplico é que a gente chama aí de força potente. O quebra-nozes vai ser o quê? Que tipo de alavanca é o quebra-nozes? Interresistente. Interresistente. Se vocês observarem, para que a noz seja quebrada, ela fica entre o ponto fixo da alavanca e entre o ponto onde eu coloco força para que ela seja quebrada. O espremedor de alho.
visualizem um espremedor de alho e me digam aí qual tipo de alavanca se ele está inserido. Isso, Yasmin, muito bem. O espremedor de alho também vai ser um exemplo de alavanca interresistente. O alicate, ele vai ser que tipo de alavanca? Eita, já responderam aqui no chat. O alicate vai ser um tipo de alavanca interfixa. O ponto fixo vai estar entre a força potente e a força resistente. E a tesoura, exatamente. Novamente, nós temos aí um exemplo de alavanca interfixa, aí quando nós estamos classificando a tesoura. Turma, em relação à classificação de alavancas, vocês ficaram com alguma dúvida? É só vocês visualizarem a situação, tá? Quem estiver entre é o que vai dar nomenclatura ao tipo de alavanca, certo? Interfixa. Nós poderíamos dar também como exemplo de uma alavanca interfixa a gangorra. A gangorra é um exemplo de alavanca interfixa, pois o ponto fixo está entre a força potente e a força resistente. A interpotente vai ser aquela situação onde a força que eu aplico está entre o ponto fixo e a força resistente. Por isso que o nome é interpotente. E a alavanca interresistente, a força resistente, ou seja, o objeto, vai estar entre o ponto fixo e a força potente. Turma, só para eu quebrar aqui o gelo, só uma pegadinha sem graça. Foi aí na terceira questão, nós tivemos o exemplo do carrinho de mão. E o carrinho de mão, ele é classificado como alavanca interresistente. Mas agora, por quê? Me expliquem aí, por que o carrinho de mão é interresistente? Quem seria o ponto fixo no carrinho de mão, hein? Eita, todo mundo desmaiou, ninguém está me respondendo. Do carrinho de mão, visualizem o carrinho de mão. O que seria o ponto fixo naquele carrinho de mão? Seria o negócio embaixo do recipiente para colocar os negócios, Seria o pneu. O pneu é o ponto fixo do nosso carrinho de mão. É, Ícaro, exatamente. O pneu do carrinho de mão seria o seu ponto fixo, certo? Onde é que ficaria a força resistente? Ou seja, o peso do objeto seria colocado onde? Naquela caçamba, que fica entre o pneu e a parte onde nós ali suspendemos o carrinho de mão. Por isso que o carrinho de mão é uma alavanca interresistente. A caçamba, né, onde nós colocamos a areia, as pedras, o objeto que a gente quer carregar, fica entre o pneu e vamos dizer, os braços do carrinho de mão, né, que é o ponto onde a gente suspende o carrinho para poder carregar o objeto. Por isso que o carrinho de mão é classificado como alavanca interresistente. Eu acho que alguns acharam estranho quando eu disse que o ponto fixo é o pneu, mas galera. O pneu é móvel, mas o ponto que ele fica em relação ao carrinho de mão é fixo. Ele não vai estar ali se movimentando na extensão do carrinho de mão. Ele tem um ponto fixo em relação ao carrinho. Por isso que nós dizemos que no carrinho de mão, o pneu é o ponto fixo da nossa alavanca, tá certo? E aí, turma, como prometido, questão 2 e questão 4 do nosso TD20 foram respondidas. Acredito eu, com exceção dos alunos que chegaram atrasados, os demais conseguiram aí compreender a aplicação da fórmula. E na nossa aula de sexta-feira, a gente dá continuidade nesse conteúdo, tá certo? Agradeço demais a participação de vocês na aula de hoje. Não se preocupe que essa aula ela vai ser disponibilizada no canal da escola, então fiquem atentos, tá bom? Fiquem de olho na agenda lá disponibilizada no site do colégio, que quando o link do vídeo estiver disponível, é porque eu já coloquei o vídeo lá no canal do colégio, tá bom? E aí, turma, muito obrigado pela participação de vocês, agradeço o empenho e vamos continuar aí no foco, tá bom? E aí,
não se esqueçam de estarem constantemente de olho lá nos comunicados que são postados no mural da nossa sala virtual, para vocês terem certeza do horário que será realizada as nossas aulas ao vivo, tá bom? E aí, sexta-feira, a gente dá continuidade aí no nosso conteúdo. A gente vai novamente na sexta-feira revisar o momento da força e concluir o nosso capítulo 23 para podermos dar início aí ao capítulo 24.